caíram 60%. O dono do bar está preparado com as notas fiscais caso alguém peça o aviso. O fornecedor de 30, 40 anos, sem nota fiscal, pega uma garrafa. Opa, na escuta. Por R$1, R$1,50 de diferença de uma para outra, não é muita coisa. R$10. Link ao vivo direto do Rio de Janeiro. Oi. Tu quer testar meu áudio aí? Tá me escutando? Tô ouvindo, velho. Tá, e o meu vídeo? Não, teu vídeo não tem jeito não, velho. Feio pra cacete. Pode ver aqui, velho. Eu tô quase tomando um susto. Milagre não dá, né? Não? Dá pra ver, pô. Então, beleza. Opa, que susto! Eita, porra! Aí, Pandão, tirando onda contigo, Zeca. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. É o tio Cássio. Fala assim, e aí, tio Cássio? Ele tá te ouvindo, fala. Fala, ele só não tá te vendo. Cadê? Vamos levantar aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Fala, tio Cássio lá. Tá pra me ouvir? Fala, oi, tio Cássio. Fala, oi, tio Cássio. E aí, Romeu? E aí, Romeu? Tô ouvindo. Tá pra ouvir bem ou é meio cotado? Não, dá pra ouvir. Tá escuro aí, mas dá pra ouvir. É, eu não sei com a iluminação. Deixa eu ver se talvez eu pegue uma
pega uma abaixo e coloca ele contra, daí acho que é melhor. Nossa, aí também não. Aí ficou a luz batendo no rosto Tá melhor, e aí né? refletindo. Pronto. Tá aumentando, tá aumentando. Opa, mais um, ó. Boa noite, pessoal. Zé Márcio, Fábio, Boa noite. Henrique. Bom, galera. Boa noite, pessoal. Aí sim, calor tá Eu tô com as duas, eu tô com a Brachytorium e com a Crossfell. Eu não consegui pegar nem a bragueta, nem a... Foi enrolado aqui pra mim, eu não consegui ir na Candan pegar nem a bragueta, nem a outra lá que eu esqueço, que é da fábrica nova, né? É, da Crossfell Douglas Elleman. Como é que é o nome da fábrica? Cervejaria? Ela Como é que é o nome da fica cervejaria? Crossfell. Eles ficam na Ceilândia. É, terrinha boa. Terrinha lá de casa. Saúde aí. Aí eu não consegui ir, mas estou com a da casa aqui, né? Mas Não sei se foi sorte de... Como é que fala? Sorte de... aquela receita que você não faz tem muito tempo, você vai fazer de novo, você acerta. Mas ela ficou gostosa. Algumas pessoas até beberam já dela já. É aquele negócio, eu falei assim, poxa, se o concurso fosse hoje, eu mandava era essa mesmo, não fazia mais nada, era essa aí. Mas deixa eu ver o que você tem para dar uns toques aqui, porque vai que, né? Não vai durar mesmo até o concurso, então vou ter que fazer outra de qualquer jeito, então vamos nessa, né? Da Crossfell, chama ela. Isso aí. Já tá agora eu acho que já operando. Você já teve nos eventos? Eu acho que eu tomei uma cerveja deles. Acho que eu tomei uma cerveja deles que foi naquele último que teve, naquele último evento do Parque da Cidade. E eu acho que foi uma Weiss deles, né? A Weiss é boa também. Boa. Você recomendou, eu fui lá tomar, gostei, essa é uma cerveja muito boa mesmo. Agora essa eu nunca cheguei a provar, não consegui ir. Como amanhã vai ter evento, né? Amanhã é esse domingo, talvez eu dê um pulo lá. Se eles estiverem com ela plugada, eu tomo. Senão, depois eu passo na Candango e peço alguns graus lá. Agora, para compartilhar a tela, é aquele símbolo de um computador com uma seta para cima? Isso, esse aí mesmo. Você compartilha, ele aparece umas ferramentinhas aí, se quiser Beleza. escrever. Tem que ainda me organizar aqui.
Aí já está aparecendo agora a tela? Ainda não. Não? Você tem que clicar e aí escolher lá a tela que você quer compartilhar, né? Porque ele aparece as janelas na sua. É que esse computador ele é meio devagar, mas... Qualquer coisa você me manda aí no Agora zap, foi. eu abro É aqui que e você vai falando. aqui está compartilhando esta guia com Meet. Mas Então ainda não deve... apareceu, não. Que é bem rapidinho. Quando você faz aqui, ó, aí você escolhe, né? É que eu fiz essa apresentação no Ah, agora sim, agora na sim. nuvem. Foi? Agora sim, tá aparecendo. Tá aparecendo agora. Tem um alemão sentado no pau aí. É. Isso aí. Não sei se... Aí já tá mudando também, né? Para a próxima e tal. Já mudou pro mapinha aí do Brasil. Isso aí, tá indo. Então, quando tiver... Quando Espera for aí para mais começar, vamos esperar 2 mais. minutinhos, né? Vamos ser também pontuais, né? O pessoal não chegou, mas temos 10 pessoas aí. Eu não sei quantos minutos você está pensando, né? Eu acho que isso vai ser rápido. Tá, beleza. Então vamos esperar 5 minutos aí. Enquanto isso. Comparando as duas, estão bem parecidas mesmo. A bagueta ainda mais cheinho no malte caramelo. Acabando o reloginho aí você pode iniciar antes. Deixa esse reloginho só pra... Ah, o 3 minutos 36, tá. Eu tinha falado 5, eu acho que já tinha passado um, aí eu botei 4 minutos.
Então, boa noite. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade de vocês me deixarem falar um pouco sobre a English IPA. Quero primeiro falar um pouco sobre a história dela e depois aí, os detalhes técnicos, né? Quem tiver dúvida, acho que abre o microfone e fala mesmo, não precisa escrever nos comentários, não. Bem, vocês me conhecem, né? Fico na Candango Brau, mas também trabalho na Malte Centro-Oeste, né? E marquei a nossa área de atuação pela agrária. Muitas viagens, muitas visitas em cervejarias, então dá para provar muita cerveja boa. Aí eu começar com aquela história que a IPA foi inventada para suportar a longa viagem para a Índia. Então, não foi bem assim, né? A IPA não foi inventada para esse fim. As cervejas inglesas sempre foram bem fortes. Tradicionalmente, na Idade Média, era mais para barley wine do que para cerveja. E é impressionante o quanto de lúpulo que o pessoal usava. São coisas que a gente hoje nem acredita. Então, eles já tinham cervejas resistentes para uma viagem dessa. Esse é um ponto, né? E o outro é que já tinha um malte mais claro antes mesmo que se falasse em IPA. Começou quando eles conseguiram fazer a secagem de malte com coque. Coque é um carvão, né, que você faz uma pirólise para tirar os voláteis, então alcatrão, compostos sulfurosos, tudo isso aí sai do carvão mineral e o que sobra é como se fosse talvez um carvão vegetal bem queimado, não aquele que o pessoal vende aí. Eles queimam meio mal para ficar mais pesado, perder menos peso no processo, mas um carvão muito bem queimado, ele quase não solta fumaça. E aí fica também um combustível muito homogêneo, você já sabe de manhã como o fogo vai se comportar. Não é que nem numa caldeira que você coloca lenha, choveu aí em cima da lenha, agora já vai ser meio complicado, né? Ter o mesmo calor e tal. Então, com coque, foi possível ter uma queima muito mais eficiente e muito mais controlada. Nessa época ainda não tinha ferro barato, então não tinha ainda essa separação do ar quente do produto malte verde, que tinha que secar, né? Então, quando você usa um combustível mais limpo, fazia muita diferença. Tanto que essas cervejas de antigamente, elas tinham todas um gosto mais defumado, porque não tinha chapas para você fazer uma estufa só de ar quente. Com o tempo, então, o pessoal conseguiu fazer uma secagem mais suave e o malte saiu ficando mais claro. Não tão claro quanto uma Pilsen, mas o Pale ele já é bem mais claro do que era de costume na época. E daí, né, menos calor, conserva mais as enzimas e dá mais rendimento. Ainda mais com essas misturas meio rudimentares que eles praticavam. Né? Eles não faziam lavagem de bagaço, né? Era feito aquele party guile, onde você tira o primeiro mosto para uma cerveja bem chique e cara, né? Que era para quem tinha dinheiro para isso, que eram praticamente com teu alcoólico de vinho. E aí foi fazendo novas misturas, né? Todo o processo de novo, com mais água, até umas 4 vezes, né? Tem relatos disso, e aí o mosto sai de 28 platos, né, que é massa específica, né, já vezes 4, uns 112, né, 1112, muito alto, até os 1028, ou 7 platos no final. Eram sempre eles escuras, com sabor defumado, né, porque ainda usava muita lenha, né, e né, quando usava turfa, dá aquele fenólico bem característico da turfa. Agora, essas primeiras cervejas que o pessoal fez com malte pale foram chamadas Oktober Beers,
eles faziam uma diferenciação naquela época, diferente do que a gente usaria hoje. Para eles, uma ale tinha menos lúpulo e um beer tinha lupulagens muito mais altas. Então, essas Oktober Beers, vocês veem aí, lupulagens até 2 kg por hecto. Divide isso por 5, assim, 400 gramas de lúpulo numa braçagem de 20 litros. Né? Isso aí é muito impressionante. Só que, claro, isso aí ficou provavelmente intragável de tão amargo. Porque eles não usavam isso aí como só no dry hopping e tal. Eu usava na fervura mesmo para aproveitar. Então tinha que maturar muito tempo, de 1 a 2 anos, para poder tomar essa cerveja. Aí a outra questão é que cerveja sempre viajou, sempre teve cerveja a bordo de navios. Isso aí já, a Hansa era uma união de comerciantes na Alemanha, a partir de 1300, que faziam aquele comércio no Mar Báltico. Eles andavam com cerveja. Isso aí era óbvio, para você ter suportar essa vida difícil que era a bordo de um veleiro, você tinha que ter uma cerveja para levantar a moral. E tinha também a questão, né, que a água estragava rápido em viagens mais longas, então era melhor você tomar cerveja diluída, talvez, mas a princípio eles tinham bastante espaço para água, então em vez de gastar esse espaço com água que ia estragar, era mais econômico até de você embarcar uma cerveja. Ou um vinho até, né? Um vinho leve. O maior promotor, né, dessa ida para a Índia foi a East India Company, com o motivo de trazer especiarias de lá. Ainda não tinha muita coisa que eles queriam transportar da Inglaterra até lá, em termos de peso, né? E aí, né, eles tinham que levar ouro para comprar essas especiarias. Aí, na ida, eles tinham o navio pouco ocupado e eles aproveitaram e deram uma cota para os oficiais. E eles fizeram daí um negócio disso para ganhar uma a mais. Aí, em Londres, tudo começou em Londres, apesar de depois ter ido mais para o centro da Inglaterra, mas era perto dos estaleiros. E aí a Hodgson's Bow Brewery, ela dava um prazo muito longo de pagamento. Aí os oficiais podiam ir para a Índia, levava 6 meses, né? Muito longo. Essa viagem ao longo da costa da África, né? Atravessa o Equador, dá a volta pelo Cabo da Boa Esperança, atravessa o Equador de novo. É inimaginável isso hoje. Mas por isso que precisava desse prazo de pagamento. Mas eles não levavam só essas cervejas muito fortes como essas Oktober Beers, e as novas, modernas Pale Ales mais claras e com mais lupulagem. Eles levavam stouts e porters também. Tanto que Oktober Beers e posteriormente as próprias IPAs eram cervejas caras. Os soldados mais simples e a maior parte dos militares ingleses, eles preferiam portas e stouts, que era muito mais barato. Mas essa Pale Ale, quando começou, lá no início do século XIX, na verdade, no final do século XVIII, aí não tem muitos relatos, mas eles tentam, os historiadores de cerveja, eles tentaram descobrir a receita e tal, mas pelo preço, eles julgam que tem que ter sido fabricado com 17,5 plato, 2070. É muito forte, né? A gente, hoje seria uma double IPA. Mas, assim, em relação àqueles 28 platos que eu falei antes, já era bem mais leve e a cor já é muito mais clara. Para eles era o máximo conseguindo fazer malte cada vez mais claro.
Aí, então, isso aí foi no final do século XVIII, lá 1770, por aí. Aí, somente em 1820, há os primeiros anúncios no Jornal de Calcutá, aí, fazendo propaganda de uma pale ale feita para o mercado indiano. E somente em 1835, daí aparece a primeira vez nessa constelação que a gente conhece, India Pale Ale. E isso já é quando o pessoal de Londres já estava em declínio e os Pale Ales de Burton já dominavam o mercado. Agora eu vou falar um pouco sobre como isso aconteceu, essa ida de Londres para Burton. Os nomes mais famosos dessa Burton e IPA são Alsop e Press. E por que o pessoal da East India Company mudou os fornecedores? É que essa Hodgson's era sempre muito agressiva. Ela fez dumping para tirar outros do jogo. Às vezes deixou faltar produto quando não tinha concorrente, porque faliu os concorrentes, aí deixou faltar para elevar o preço. Aí, uma época, eles já queriam vender por conta própria, não via East India Company. E aí, eles ficaram putos, né, e procuravam essas cervejarias de Burton, que até então faziam cervejas fortes, doces e escuras, que nem antigamente, né? Eles eram ainda um pouco atrasados. Mas aí o pessoal foi desenvolvendo receitas, a gente quer isso aí, mais leve, mais palatável, mais claro. E conseguiram, né? E a água de lá, ela é muito carregada com sulfato de cálcio, né? O gesso. E isso aí, essa mineralidade, ela funcionou bem com esse estilo muito maltado e muito forte que se tornou a IPA, né? Aí, alguns números, né? Em 1850, saíram 300 mil barris, um barril em inglês lá, 159 litros, por ano de Burton para a Índia. Em 30 anos, já 10 vezes mais, né? 3 milhões de barris. Aí, em 1862, a Hodgson's, a Ball Brewery, ela fecha. Hoje não tem mais nem resquício da cervejaria lá, virou só um bloco residencial. Infelizmente não sobrou nada lá. Aqui para você já pressionar as fotos. Uma coisa interessante é o Burton Union System de fermentação. Eles fizeram aquela primeira fase bem mais vigorosa, num tanque central, mas logo depois, quando já deu uma leve baixada, eles transferiram com cuidado para não espumar muito, né? Transferiram essa cerveja em barricas. E nos fundos dessas barricas tinha esse esse pescoço de ganso aí, que deixava a espuma subir e caía nessa calha. E essa levedura era reaproveitada, né? Coletaram uma levedura dessa maneira. É um sistema bem intenso de trabalho, porque você tem que limpar e um monte de barricas. Hoje em dia, tem algumas cervejarias artesanais nos Estados Unidos que fazem revitalizaram essa técnica aí. Mas aí depois, esses barris maturaram a céu aberto, né? Bate sol, bate chuva, não tinha muita preocupação, não. Um ano antes de embarcar, para não explodir os barris, eles tiraram toda a carbonatação. Mas, mesmo assim, quando chegava lá no destino, estava fortemente carbonatado, ácido, e secava muito os extratos finais, né, dignos de uma lager muito bem fermentada. E isso é o indício que teve Brettanomyces envolvido nessa maturação. E o Clausen depois, tanto que tem uma cepa
chamado por ele, Brettanomyces clauseni. Ela se aloja, né, não é bem 1 centímetro, mas uns 8 milímetros. Já teve pessoal que conseguiu, de dentro de 8 milímetros, pegar leveduras e fazer se multiplicarem de novo. Então, sobreviveu dentro da madeira mesmo. Tem algumas cepas que conseguem aí, processar a madeira mesmo, usar como alimento. Então, essa cerveja deles, dos ingleses lá na Índia, ela era bem diferente. Então, ela era completa, com certeza, e com uma maturação longuíssima. Aí, no século XX, quando daí com Pasteur, você já tem esse conhecimento do que é a levedura mesmo, e isolamento de cepas limpas, isso também foi adotado na Inglaterra, e essas fermentações, para nós, a gente diria hoje meio contaminadas, isso aí foi aí história. Então, hoje, se quisesse limitar essa IPA histórica e for bretar, primeiro vai ter que ter muito tempo para maturar, e segundo, não é bem dentro do guia de estilo hoje em dia, né? Aí teria que talvez encaixar como historical beer. Mas aí vamos lá, né? Século XX, chegando, já tem a máquina, o compressor, né, que faz a refrigeração, foi inventado pelo senhor Linde, e com isso você produz frio quando e onde você precisar. Pode fazer agora cerveja o ano todo, pode produzir lagers, porque você consegue baixar a temperatura para 8, 9, 10 graus. A cerveja não precisa mais aguentar 2 anos, porque você faz ela onde você quiser. 2 meses de maturação para uma lager, né? Pronto. A cerveja não precisa mais tão alcoólica e não tão amarga para não vinagrar. Por exemplo, em 1880, a Beck's já exporta Pilsen para a Índia e a Austrália. E está caindo no gosto do público, né? A Austrália hoje, aquela Foster's, eles são grandes bebedores de lager. Tirou muito o mercado das ales. E lá na Índia tem aquela, acho que é Kings, né? É gigante ela. Tem só lager leve. Tem também aquela questão dos movimentos de moderação. Na Inglaterra não foi tão carrasca quanto nos Estados Unidos, né, com a proibição, mas teve sim um movimento de moderação, reduzindo o teor alcoólico das cervejas, que eram antes, tudo era com 14 platos, né, mesmo portas, 13, 14 platos, aí foi caindo, foi descendo até por causa do racionamento de alimentos na Primeira Guerra Mundial, chegava a cair para 7, 8 platos. Agora eu vou colocar rapidamente a descrição do BA, porque é um pouco mais enxuto, cabe numa página mais fácil. Cor, dourado a cobre. Clareza, né? Turbidez fria aceitável em baixas temperaturas. Bem, já que vai ter dry hopping, a turbidez é quase que inevitável, mesmo se fosse filtrar. Você vai ter os óleos do lúpulo que vão turvar também. Aroma e sabor de malte, sim, tem que ser maltado. Não sei se tem que ser realmente sempre tão caramelo, mesmo sendo English. Eu acho que dá para pegar um pouco mais leve nos caramelos. Para ficar mais crisp, né? Deixar um pouco mais espaço para os lúpulos ingleses, que são muito deliciosos. Aroma e sabor de lúpulo tem que ser percebido. Obviamente, IPA, média alto. Que descritor floral, herbáceo terroso, fruta de caroço, uma cereja, né? Talvez. Mas assim, não esses cítricos, né? Para não virar uma IPA americana. Claro, a gente está tentando fazer uma coisa diferente. Amargor percebido, média alto, e ela suporta muito amargor por causa do maltado. Né?
pode subir até 50, 60 de boa. Mesmo assim vai ficar equilibrado. Claro, se você opta por uma gravidade inicial um pouco menor, de 11,5, 12 plato, então se contenta com 40 IBUs e conforme vai subindo, aumenta um pouco o amargor. Características de fermentação: êsteres frutados de médio a alto. Esses êsteres que o pessoal sempre atribui às cervejas inglesas, eu acho que muito tem a ver também com a questão que antigamente, com esses barris de madeira, com Brettanomyces instalado, eu acho que muito desses êsteres, elas vieram do Brettanomyces. Então, acho que essa esterificação tão alta com essas cepas que a gente usa não acontecem facilmente. E fermentar muito quente também não é uma boa. Teu alcoólico, como eu falei, tradicionais, agora assim, o que é tradicional? Se a gente vai lá para 1900, era bem alto. Não é nem médio alto, era alto mesmo, mas assim, falando de 6, 7, 8, estamos nessa faixa aí. Uso de água com alto teor mineral, né? Sulfato de cálcio, gesso, resulta em cerveja fresca e seca. Aí eu já fico salivando quando escuto isso, né? Com caráter sutil e equilibrado de compostos de enxofre, por quê? Existe o tal do Burton Snatch, a pegada Burton, né? Que quando você cheira, quando você acaba de servir, subindo um cheiro de enxofre, que não é da fermentação, no caso, aí é um pouco atribuída a alto teor de sulfatos. Então, não se assustem, quem for optar por fazer uma água portunizada, pode se deparar com esse cheirinho. Diacetil tem que estar ausente, eu sei que é um pouco tolerável, mas diacetil não é legal, mesmo em eles. Corpo médio, eu concordo, não enxerga demais com malte. E já que a gente não vai pretar, dá um jeito de fazer uma cerveja que vai atenuar bem, para ela ficar sequinha, sem precisar do preta. Temos muitos lúpulos que podem funcionar, né? Não precisa ser só esquenta e fuga, isso eu vou falar depois. Acho que agora eu vou sair dessa folha aí. Tem o do BJCP também, é praticamente a mesma coisa, só um pouco mais extenso. Malte. Cor. Então, aqui é do escritório de 12 a 28 IBCs. Podemos usar 100% pale, de boa. A gente pode usar daí um pale importado, se quisesse um pouco mais adocicado, o pale nacional ele tem um caráter um pouco mais seco. Ele também é um pouco mais modificado ainda do que o pale da Weyermann. Temos também o Marisota, que é uma variedade de cevada, que era, acho que o auge dela era tipo dos anos 60, 70, então uma variedade um pouco mais antiga. Pode ser usado, ela tem um sabor mais maltado também. E talvez você não precisa, se você usa 100% pale Marisota, daí você abre mão de colocar muito malte cristal. Isso já vai tá bom já. Pode puxar essa cor também com Munique, em vez de usar maltes cristal ou maltes caramelizados. Então, um doçor a mais. Por exemplo, 20% de Munique e 80% pale nacional, tanto Munique quanto pale, vai dar uma cor muito bonita e vai estar um maltado legal também. Agora, quem quiser escurecer mais e quer esse caramelo, mas cuidado, né? Fazer de leve. Aí teríamos o Caramunique 3, ou talvez assim, para usar menos volume, Special W. Cara Roman talvez não, porque daí já puxa muito o gosto de fruta seca, eu acho que não fica legal. Ou põe só um pouquinho de malte torrado.
1% da receita, 1,5%, daí não dá. O sabor de torra não vai aparecer. Adjuntos não é muito tradicional, mas se botar um pouquinho de flakes vamos supor que você quer fazer uma IPA já mais pesada, que vai sair com 7 de álcool, com, sei lá, 1.000 mais em plata, 16, 17 plato, 1.064, por exemplo. Aí talvez porque não entra com um pouquinho de flakes para tirar o corpo, para não ficar tão doce, né? Açúcar também começou a ser usado na Inglaterra quando entrou no século XX, mas não muito assim, né? Dos platos que você tem para brincar, se for 16, 17 platos, bota 1,6, 2 pratos de açúcar. 8 pontos, talvez, no máximo. 8 pontos de gravidade. Aí já é muito. Tem 4 a 8 pontos. A lupulagem, né, 40 a 60 IBU. Coloquei aqui os que eu achei mais adequados, que tem agora disponível aqui, né? East Kent Golding, Fugels, Styrian Golding, Challenger, Cristal, Willamette, Target. Eu coloquei do lado a porcentagem de Cormolona, né? Aí você vê que o Target ele tem 35 a 40% do ácido alfa, é Cormolona. Aí aumenta um pouco a astringência, eu evitaria. Eu ficaria com lúpulos com menos Cormolona. Eu usaria também um pouquinho do Target Challenger, mais para quem faz uma IPA mais forte. Quem quer fazer uma IPA com 5,5 de álcool, 6 de álcool, e eu ficaria totalmente nos lúpulos de baixo alfa e de Cormolona mais baixo para harmonizar melhor e para ter mais volume de lúpulo na receita, para trazer um pouco mais corpo de lúpulo, né? Aí eu coloquei embaixo o tempo de adição, se for só um único de baixo alfa para uma IPA mais leve, eu colocaria tudo no início. E buscaria aroma depois no dry hop. Eu acho que o dinheiro é mais bem gasto, mas claro, se quiser escalonar, fica à vontade, né? Um lúpulo com um Challenger ou um Target, para você ter mais volume, se você gosta muito do perfil, então dosa ele mais para o final para poder usar mais quantidade, para não ficar sem informação, para você poder trazer o sabor do lúpulo para a cerveja. Um dry hopping de 2 gramas, eu acho que é muito mais que isso. Não precisa, menos é mais. E o concurso, tudo bem, dá tempo ainda, mas a gente não tem 4, 5 meses para atenuar uma mágoa excessiva e uma astringência. Então, fica de olho nisso, né? Tem 6 semanas, né? Eu ficaria cuidando dessa parte da Cormolona. Andrés. Sim? De experiência tua, o Challenge e o Target, eles com composição da cerveja já, não utilizados no dry hopping, né? Como você citou. Mas você falou assim, né? Se dependendo aqui da OG da cerveja, né? Do resultado do ABV final e tal, você evitaria porque eles têm muito Cormolona. Mas você acha que o perfil aromático deles, eles já entregam bastante os ranges que o estilo pede? Tipo assim, né, o estilo ele pede assim, né, cadê aqui? Deixa eu só pegar aqui de volta aqui. Aromas, né, aromas e sabores. Florais, herbados e terrosos.
Os dois, eu acho que eles passam tanto terrosos quanto herbais, mas eu queria ver, assim, na tua opinião mesmo, assim, se esses dois, eles trariam uma boa composição para a cerveja. Eu gosto muito do Challenger. Challenger eu acho top. Target não sou muito fã, não. Mas o Challenger é muito legal. O Target, eu nunca fiz um dry hopping com Target. Talvez. Aí não interessa o Corvo Molona, né? Não vai dar nada. Não vai dar astringência. Pode ser. Acho que funcionaria assim. Mas aí também... Vamos também sempre pensar no Skentolling e no Fugels. Eu acho que são os mais tradicionais. Seria mais interessante do que com Target. O Target coloquei aí só por causa do ácido alfa alto, e quem quiser fazer 60 IBU, daí já começa a ficar meio excessivo a quantidade de lúpulo que você teria que dosar se for um Willamette, né? Aí, por isso que eu coloquei na lista. Mas, a princípio, eu acho que não é a minha primeira opção, o Target. Não, tá, eu te perguntei, era para ouvir mesmo a tua opinião. É porque, assim, ultimamente, assim, lúpulos, né? Que meio que são um patinho feio, que a galera não gosta muito de usar, eu tenho utilizado, cara, assim, bastante para fazer teste mesmo. Sim. E o Irpo, né? Até como smash mesmo. Só um tipo de base, de malte, e outro, né? E só para ver mesmo, né? A questão de retorno. E eu tô até me surpreendendo. Aí eu só que, mas esse em especial, aí eu queria ver mais, era a tua opinião. Mas beleza. É que não existe, exatamente, não existe lúpulo ruim mesmo. Você tem que saber usar, né? Aí sempre dá para extrair uma coisa boa. Por exemplo, Columbus, que eu não... Agora, estou fugindo do tema, mas Columbus, que eu não curto por causa da comolona alta, mas se você acidifica um pouco mais a sua fervura, aí você consegue meio segurar a onda da comolona, ela não entra tanto, e você pode trabalhar bem até com Columbus como amargor. A levedura. Botei aí umas que a gente poderia usar. Nottingham, bem seco e neutro, talvez até meio neutro demais. Mas se você está querendo o palco livre para o lúpulo e para o malte, por que não? Tem alta atenuação. O Windsor eu gosto muito, mas realmente ele atenua pouco. Teria que fazer um trabalho muito forte na beta-amilase para você conseguir secar bem com ele. Mas o sabor dele é muito legal. Talvez para uma IPA no range inferior, né, de plato, ou de massa, cara, massa específica, pode ser uma opção. Esse 04, para mim ele sempre joga muito diacetil, e daí tem que esquentar, e não sei. Mas assim, claro, é uma cepa inglesa, flocula bem. Esse 33 é uma levedura que ela é meio... O pessoal ri dela, né? Mas eu acho ela uma levedura muito gostosa. Ela faz uma fermentação suave, mas tem o mesmo problema da Windsor. Pouca atenuação. Teria que fazer um trabalho muito forte na beta, talvez trabalhar com açúcar na receita, não só malte, mas daí pode funcionar. Pode aguentar uma lupulagem bem arrojada, porque ela vai deixar sobrar mais corpo. A Verdant IPA, uma cepa inglesa, vai trazer um corpo médio e traz esses extras. Pode ser uma opção muito legal, a Verdant IPA. Angel não tenho experiência nenhuma, únicas leveduras que usei da Angel era a MA1 e a BF16. Temperatura de fermentação, de 16 a 20. Quem não faz muita questão desses ésteres, vai para 16. Quem quer dar uma força para isso acontecer, essa esterificação vai para 20. E aí acho que é onde a gente pode brincar dessa vez, né? Poderia realmente pensar de fazer a água protonizada, mas se não, só pelo menos uns 20 gramas de cloreto de cálcio, que é meio padrão para tudo, né? Para a gente ajudar na floculação de proteínas e da levedura. Mas eu realmente, nessas English IPAs, eu usaria gesso.
Aí se consegue. Então, o pessoal de Burton, eles tinham mais facilidade de clarificar a cerveja. Isso tinha a ver com a alta concentração de cálcio que veio do gesso. E esse crisp que eles conseguiram transferir para a cerveja com sulfato. Aí eu coloquei agora no Brewers Friend o cálculo para preparar 30 litros de água, né? Mostura mais um pouquinho da lavagem. Botei lá. Você vê, são quantidades consideráveis. Para 20 gramas de gesso é bastante coisa. Aí ele pede mais sal amargo, né? Ou sulfato de magnésio. Isso aí consegue na farmácia, o sal amargo. E até um pouquinho ele pede um pouquinho de cloreto. Esse calculador, 3 gramas de sal. Isso é em 30 litros, tá? E com esse aí eu coloquei simplesmente, eu quero água de Burton. Ele tem lá um menu, né? Aí ele me deu esse perfil. E eu usei como a nossa água, eu coloquei como se não tendo nada de minerais. Que de fato tem praticamente nada, a água da Cresp. Aí você vê embaixo a relação sulfato para cloreto, highly bitter. Então não precisa pegar tão pesado no lúpulo, porque a mineralização da água também já vai reforçar isso aí. A mostura, eu sei que o mundo anglo-saxão gosta de fazer rampas únicas. Eu não gosto porque os termômetros mentem, as panelas não têm a mesma temperatura em todo lugar. E eu acho que se você faz escalonado, você consegue muito mais robustez no processo. Mas, claro, isso fica a critério de vocês. Mas faz uma parada enzimática que garante uma máxima ação da beta-amilase para ela secar bem. Essa aqui eu faria, porque eu faço praticamente em todas as cervejas minhas. Um pouco é 62 e um pouco é 65. Eu encurtei um pouco, eu faço somente 25 minutos, mas eu coloquei aí 20, para não demorar tanto. Quem não tem motorzinho para agitar, mas quem tem a ginezinha daí não tem esse trabalho, então talvez faz até um pouquinho mais do que 20 minutos. E 30 minutos em 72, também dá para estender um pouquinho mais. Eu costumo fazer 40. O mash out normal, 78 graus. Se for seguir esse esquema antigo da Inglaterra, quem quer meio tentar fazer isso e fazer o no sparge, né? Fazer a mostura com mais água para ver se não sai já com os 13 platos, 14 platos. 1056, só drenando. Isso vai ser a cerveja do concurso. E depois faz uma nova adição, uma nova mostura e faz uma cerveja de mesa aí, de 7 platos. Pode ser bem legal. E essas cervejas com 7 platos, elas podem ficar muito saborosas se você faz escolhe o lúpulo mais fraco que você encontrar e com ele faz uns 25 IBU. Então você vai ter uma cervejinha de 2,5 de álcool, 3 de álcool, muito saborosa. Uma experiência legal. 2 cervejas no mesmo dia. Com o mesmo grist, né? Passar água 2 vezes pelo malte. A fervura, né? Ela é importante. Evitar qualquer DMS, ferver pelo menos 70 minutos, porque DMS tem meia vida de 35 minutos. Então, 70 minutos é bom porque são 2 vezes a meia vida. Taxa de evaporação na faixa de 10%. Se você optar, por exemplo, esse target com coluna alta, eu acidificaria a fervura para
5.1, aí você pode controlar muito essa astringência da cromolona. Com ácido lático, né? Normalmente. Ajustar o pH da fervura no final da fervura pode ajudar a flocular melhor as proteínas. Mas o Vilfloc resolve isso também. Isso é mais para quem não quer usar Vilfloc. Antiespumante é quem quer trabalhar bem na borda, né? Eu, por exemplo, eu gosto sempre de trabalhar no talo. Aí, vamos ver o que mais vai. Agora. O dry hopping, acho que agora cortou um slide, mas só tinha o dry hopping agora. Dry hopping, né? Eu faria suave, 2 gramas só. Aqueles cuidados de sempre de não oxidar. E aí já fecha. Acho que é só isso mesmo que eu tinha que falar. Foi rápido, né? Agora a gente pode brindar e se tiver perguntas, vamos respondendo. Aí. Enquanto o pessoal está tímido aí nas perguntas, eu não tenho timidez nenhuma para perguntar. Andres, eu vi você falando aí em dry hopping 2 gramas e tal. Mas precisa fazer mesmo? Se tem que fazer mesmo? Eu acho que é gostoso assim, né? Dá um frescor. Não, você pode também fazer uma adição no Whirlpool. Ou fazer não fazer nada, mas eu acho que um misto quente leve no dry hopping, eu acho que deixa um frescor muito bom na cerveja. Então, tem seu valor. Não é nem tanto, é até menos pelo aroma, é mais, você solta mais sabor dele. Uhum. Eu faria assim. Beleza. E o que vocês acharam da burtonização da água? Tem coragem? Alguém já fez? Bom, eu só fiz uma vez. Burtonização mesmo, para ficar Burton, teria que chegar. Peraí, deixa eu só pegar aqui o slide. Uns 800. 800 ppm mesmo. Não, isso aí eu não animo, não. Mas eu tô tomando uma aqui, né? Aqui eu fiz. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quanto que tem de cálcio no final. O computador tá mais lento que uma charrete inglesa. Eu cheguei em 100 ppm de cálcio. Ou seja, tem que pegar outra. Tem que pegar outra ali para ver o tanto que ela tá clarinha, ajudou bastante mesmo. Mas foi com cloreto ou com sulfato? Eu usei sulfato de cálcio e usei cloreto de cálcio. Uhum. Eu curti, quando eu fiz isso uma vez, eu curti o resultado de ir para os 800 ppm. Mas não sei, que é muito, né? Você vai 20 gramas, você olha 20 gramas de gesso, é coisa. Acho que eu não curtiria, não, mas enfim. O céu é o limite, né? Aí, mais alguém? O pessoal tá meio tímido aí, hoje é sexta-feira. Já estão pensando na cerveja gelada daqui a pouco. Daqui a pouco o quê? Pô, tô tomando já. Aí, você tem aí, tá beleza. Não tem nada, né? Tem que ir pra rua. Sem nada aqui, bicho, tô sem nada. Tem feirinha hoje aqui. Ô Andres, só uma pergunta. A gente encontra lá na Candango esses corretivos de água aí, esse material? Não tem não, né? Não. Mas, na Europa é mais complicado porque o gesso lá vem de tratamento
de fumaça, de tal, mas aqui no Brasil é tudo mineração. O gesso no Brasil ele é muito limpo, então eu não teria medo de usar da loja de material de construção. É arriscado, não sei. Tem. Normalmente, o que mais tem misturado é um pouquinho de pedra calcária. Aí não vai dissolver só. José Márcio, Trabalhar os limites, eu acho, né? Tem a venda em todos os brew shop online, tá? Tem. Na internet? A maioria dos brew shop online tem. No Mercado Livre tem. E se tu quiser alguma coisa, cara, eu tenho aqui. Então... Opa, legal. Aqui veio o Faz Conselho uma Regional de avaliação Química disso. e queria um responsável químico para vender. Pois é, cara. Para vender gesso. Qual que é o tamanho do teu lote, Zé Márcio? Eu tenho feito agora 30. É pouca coisa. Vai pegar 50 gramas aqui, vai dar para umas 50 abraçagens aqui. Vou pegar aqui. Opa, qualquer hora Pode até tampar um buraco na parede. Obrigado. Boa, obrigado. E aí, o sal amargo acha na farmácia. Eu tô com um pintor aqui no prédio aqui, eu vou pedir um pouco de gesso, se vocês quiserem. Eu tenho um pouquinho de qualquer coisa aí, pessoal. Se alguém estiver precisando de alguma coisa ou para fazer teste e tal, que eu compro o potinho de 500 gramas, para você ter ideia, os meus demoraram quase 4 anos para acabar. Então, comprei recentemente, está tudo novinho, então assim, aquele potinho de Então já 500 venceu, gramas, né? Porque eles são capazes sempre de colocar a data de validade em sal, isso é uma brincadeira. Não, os meus aqui, com certeza, venceram, né? Porque Não, isso é ridículo. Botar validade em sal, é impressionante isso aí. Se alguém quiser, aí só chama aí, tá de boa. Eu tenho até uns potinhos menorzinhos assim, que dá até para fracionar. Então, se a galera quiser aí, só chama aí. Porque isso aí dura demais, cara. É muito pouco, é 1, 2 graminhas. Nossa, é muito pouquinho mesmo. Sim, para algumas receitas em si, assim, que usa um pouquinho mais, mas de forma geral, 3, 4 graminhas e olha lá. Acho que para fazer 30 litros não passa, assim, 6, 7 gramas no geral, tudo. Então, muito pouco. Aí. André, tu vai estar lá no evento lá? Vou fazer a cerveja lá amanhã. Beleza. Eu troco ideia contigo lá. Vou fazer uma Weiss. Opa, coisa boa. Eu descobri que a Weiss é o melhor estilo para fazer no-chill. É mesmo? Ela não perde. Essa carga térmica, ela casa bem com a Weiss. Não é... Outra cerveja assim, meio se sente aí, que ficou muito tempo quente. Mas na Weiss fica de boa. Coisa boa. Então, gente, se aí ninguém tiver mais perguntas nem nada, vamos aí encerrar e... Abre a câmera aí, pessoal, para a gente bater aquela foto marota. O Gabriel, antes, está perguntando aqui sobre as paradas. Quer voltar no slide lá? Das paradas? Então, eu volto lá. Então, eu não sou muito fã de rampa única, né? Por isso que eu coloquei ela escalonada, né? Eu faria o que eu sempre faço, arriada em temperatura ambiente, 20 a 25 minutos, 62, 20 a 25 minutos, 65, e 30 a 40 minutos, 72. A ideia é você dar bastante tempo para beta-amilase para ela secar, para essa cerveja secar bem. Então você já vai arreando com 30 graus, 30 e pouco, né? Sim, porque dá mais tempo para hidratar o grão, né? Daí ele desmancha mais. Mas não demora muito a subir, porque assim, tem panelas e panelas, né? O seu fogo, sua panela lá é bem rápida, né? Mas se que às vezes demora um pouco, e aí você fica minuto. meio... A preocupação poderia ser você ficar muito tempo nas enzimas proteolíticas, né? Quebrar muita proteína, mas é tranquilo. Mesmo se for
2 minutos para 1 grau. Eu acho que ainda não é problema. E a maioria é bem mais rápido que isso. Beleza. Depois você me passa a apresentação, tá? Antes que aí eu compartilho com o pessoal. Tá. Você quiser jogar lá no... Compartilhar no... É que eu não tenho ela tá na nuvem, mas eu acho que tá para mandar ela como PDF, né? Isso, tenta salvar como PDF. É isso, então? Isso aí. Então tá bom, gente. Alguém mais? Lucas entrou aí há pouco tempo. Quer que volte algum pedaço aí? Chegou a acompanhar? Eu acho que não. Fala aí, galera. Não, cheguei só no finalzinho. Depois eu vou pegar o PDF aí pra dar uma lida. Beleza. Qualquer coisa também Tá amanhã, filmada, né? onde tá abraçando, né? Vai lá, pergunta. No parque, vai estar lá no Parque da Cidade, no evento lá do Serva ao Quadrado, né? Chama. Não, beleza, fechou. Esses lúpulos e você colocou, todos eles têm lá na... eu coloquei na só os que tem. Só os que você tem, né? Pessoal, só abre a câmera aí para a gente tirar o Gabriel, podemos disponibilizar, mas assim, vem se juntar a gente, cara, aqui na serva também. É importante, tenho certeza que você vai gostar, o pessoal é legal. Fica à vontade aí se você quiser depois falar comigo, passo o meu telefone, mas a gente libera sim. Vou te passar meu telefone aí, você entra em contato, aí eu te mando pelo zap aí. Andras, mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade, pela ajuda de sempre. Valeu demais, informações preciosas aí pro estilo. Obrigadão pela disponibilidade aí. Eu agradeço. É isso aí. Quem quiser abrir câmera aí, eu vou tirar um print aqui. André, você pode fechar a apresentação? Parar de compartilhar. Uma fotinha. O Zeca, rapaz, tomou até banho, bicho. Quando você entrou no início, você não tava penteadinho assim, não? Tava bagunçado. Que é isso? Tá fechado, Zé. O microfone tá fechado, Zé. O microfone tá fechado. É porque na outra apresentação tava muito esculhambado. Isso aí, gente. Vamos aí pensar nas... Eu acho que a Indy IPA vai ser a cerveja que mais vai ter inscrição. Eu acho, já tem pra mim. Que a galera, muita gente vai optar em fazer. Tem gente vai fazer mais de uma, tá? Mas eu acho que a English vai ser a que vai ter mais. Tenho essa percepção, tá? Então, é a maior experiência, né? De todos. Beleza, Gabriel. Sem problema, cara. Só me manda um zap aí que eu te passo, tá? Te passo o que a gente fez. Fica tranquilo. E fica sempre aí ligado com a gente aí na serva, Instagram, essas coisas que quando sempre tiver alguma coisa, aí você participa, mesmo de longe. Beleza? Isso aí, gente. E todo mundo vai mandar cerveja aí? Ou tá animando? Só tu, Júnior? Porra. Quem não for mandar, podia trabalhar no concurso, porque aí eu mandava, né? O que vocês acham aí? Arruma um cara pra tomar conta do concurso, porque aí tu manda. Aí eu mando. Depois eu mando aí, vai que alguém vocês vão falar que é marmelada, pô, então... Por mim, marmelada. Por mim, pode mandar. Não, mas tá bom. Isso aí, gente. Tá, já tirei o print aqui, valeu. Um abraço. Quando liberar aqui a gravação, já ponho lá para vocês. Mando aí pro
pro Gabriel aí. Gabriel, já mandei os links aí das últimas, tá? E segunda-feira teremos ali a apresentação do O último workshop. o último workshop aí antes do nosso. Deixa eu pegar aqui. Porter. Isso. Baltic Porter. Fábio vai estar passando para a gente aí. Não sei se dá para ver aí. Deixa eu botar em tela cheia aqui. Aí, acho que agora ficou bom. Fábio, é bem interessante, cara, porque o Fábio, como caseiro, já ganhou várias medalhas aí com a Baltic Porter. Foi indicação até do pessoal da Serva Mineira. E ele é juiz também, trabalha na universidade com biotecnologia lá, com levedura, pesquisador. Ele tem um perfil bem legal, bem técnico, e se colocou à disposição, cara, pra gente, o cara que gosta mesmo. É bom quando a gente encontra pessoas assim que gostam de falar, né, sobre o assunto, sobre o hobby, mesmo que seja um hobby, mas o cara fica muito feliz em compartilhar, né, as ideias, as descobertas, né, as experiências. Então ele se propôs a nos ajudar aí, cara. Eu fiquei muito feliz. A pessoa, eu conheço muito pouco ele, só conversei pelo Zap, mas parece ser um cara bem legal. Então, segunda-feira, nosso último workshop, e conto aí com a presença de vocês. E galera, quem puder pode divulgar, é aberto o workshop, esse workshop dos estilos, né? A gente sempre procura fazer uma pequena apresentação, não é nada, não é um curso, né? Mas é porque aqui acho que todo mundo já faz cerveja. E para poder dar até incentivar, né, as pessoas pegarem algumas dicas e mandarem para o concurso. O concurso tá aí, tem até razoável. Eu acho que dá para fazer aí. As lagers são um pouquinho mais complicadas, mas eu acho que mesmo assim, ainda usando nova lager aí, eu acho que dá para mandar. Agora tá suave. Agora inventaram essa levedura aí. A nova lager aí dá para fazer Califórnia, dá para fazer a Baltic. Eu acho que não tem problema não vai. Eu acho que para a Baltic ela é muito interessante porque ela não flocula. Isso é importante. Ela vai ficar muito tempo em suspensão, isso vai ajudar demais a atenuar. Ai, que legal, beleza. Né? Até na segunda-feira a gente até conversa, né, com o Fábio, ver como é que ele acha, o que acha do tempo. E aí, é isso aí, gente. Então, obrigado aí de novo pela participação. Vamos encerrar aqui, então, nosso workshop de hoje. Segunda-feira a gente está aí de novo, beleza? Um grande abraço. Vou fazer mais um print aqui, acho que eu já fiz, mas fazer mais um. Beleza. Então tá bom. Valeu, gente. Um abraço, viu? Tudo de bom. Parabéns, André e a Serva. Boa noite. Valeu. Falou, gente. Boa noite. Boa noite. Beleza. Então tá bom. Amanhã, se der, eu passo lá na feira. Um abraço pra vocês. Opa, cadê onde eu termino aqui? Para.